Prezado telespectador, com muito prazer chegamos a essa tela para trazer a você uma mensagem de edificação. Neste mundo há tanta gente triste, tanta gente preocupada com o seu futuro. Então surgem pregadores de todo tipo, de vários assuntos. Dessa vez queremos abordar o assunto reencarnação. Existe reencarnação? O que é reencarnação? Se ela existisse, seria o homem morrer, depois de algum tempo voltar a tomar outro corpo. E assim, uma vez, duas vezes, várias vezes, até ele poder se aperfeiçoar segundo o ensino daqueles que defendem essa tese de o homem se reencarnar para poder se aperfeiçoar. O homem não é perfeito. Por quê? Desde o dia que ele pecou contra Deus, ele adquiriu a imperfeição. Passou a viver uma vida imperfeita, uma vida que não agrada a Deus. Então, ele está sentindo que precisa aperfeiçoar. Ele faz uma coisa, depois vê que não deu certo. Então o que ele faz? Ele desmancha aquela coisa, faz a outra. E assim vai fazendo até alcançar a perfeição. Mas a salvação do homem não seria desta forma. O homem pensa que, voltando a esta vida, algumas vezes, várias vezes, quem sabe até milhares de vezes, segundo acreditam certas pessoas de certos segmentos religiosos. Mas vamos à Bíblia. O que diz a Bíblia? Aqui no Evangelho de João, capítulo 3, ele conta a história de um homem já de certa idade, um ancião, possivelmente tivesse mais de 80 anos de idade, um religioso, um pregador da palavra de Deus, um mestre em teologia, mestre em doutrina. Veio até Jesus. Ele não estava satisfeito com a sua própria vida. Ele queria saber mais alguma coisa. O que fazer? Então alguém lhe falou da existência de um homem chamado Jesus, que estava lá em Jerusalém, na Galileia, em várias partes da Palestina, pregando, ensinando, curando, doutrinando as pessoas. Então nasceu no seu coração o desejo de ir até ele para saber o que faria para herdar a vida eterna. Disse: bom mestre, que hei de fazer para alcançar a vida eterna? Jesus disse: por que você me chama de bom? Ninguém é bom senão só Deus. Ninguém é bom senão só Deus. Então o homem se considera bom. Mas veja bem, Jesus disse: em verdade eu te digo que se você não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Mas Nicodemos não entendeu e perguntou-lhe: mas que é isto? Em verdade eu te digo, diz Jesus, se você não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar no reino de Deus. Então, alguém já leu esse texto e teve a ousadia de me falar que esse texto se refere à reencarnação. Mas Jesus, mais adiante falando, ele disse o seguinte: Nicodemos, não confunda as coisas. O que nascer de novo é coisa carnal, é coisa da carne. Você vai reencarnar-se, você está abordando um assunto carnal. O vento sopra onde quer, você ouve a sua voz, porém você não sabe de onde vem esse vento, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido de novo. Nicodemos pensou que o homem deveria voltar ao ventre materno e tornar a nascer. Então Jesus corrige esse grande mestre Nicodemos, que aos outros ensinava a doutrina, a palavra, e ele mesmo estava insatisfeito
com a sua própria vida religiosa, insatisfeito com aquilo que estava ensinando aos outros. Ele precisava conhecer aquilo que Jesus estava ensinando. Então Jesus disse que é necessário nascer de novo. Não deve entrar no ventre materno, conforme Nicodemos estava entendendo. Não é para entrar no ventre materno. Isso é carne. Mas nascer da água e do Espírito. O que quer dizer isso, água e Espírito? Alguém já interpretou essa palavra dizendo que é nascer do batismo, nascer da água. Ninguém nasce da água. O apóstolo Paulo, na sua epístola aos Efésios, capítulo 5, versículo 25 e 26, ele fala que nós somos lavados pela água, que é a palavra de Deus. Você pode examinar esse texto, você vai ver que não se refere à água, mas à palavra. Quando o Senhor Jesus Cristo estava próximo a ser crucificado, ele foi lavar os pés dos seus apóstolos, colocou uma bacia, derramou água, pegou uma toalha, foi lavando e enxugando. Quando chegou a vez de Pedro, o apóstolo, a ser lavado os seus pés, Pedro disse: Senhor, os meus pés o Senhor não vai lavar, não. Jesus disse: se eu não te lavar, você, Pedro, não pode entrar no reino de Deus. Então o Senhor lava também minha cabeça, lava tudo. Jesus disse: olha, aquele que está lavado não precisa mais lavar, senão somente os pés. Depois falou: vós estáis limpos, mas não todos. Ele se referia a Judas Iscariotes, que não havia sido lavado pela palavra de Deus ou pelo poderoso sangue de Cristo que ia ser derramado lá no Calvário. Então, Pedro iria continuar sujo, sem poder entrar no reino de Deus. Mas Pedro entendeu que precisava de fato confiar em Jesus, porque somente o poder de Jesus é que levaria para a salvação. Então o texto aqui não se refere à reencarnação, mas se refere ao novo nascimento, nascimento espiritual. Por isso que diz Paulo em Romanos capítulo 6, que o batismo é para aquele que nasceu de novo. É aquele que está vivendo uma vida nova. Nasceu pelo poder do Espírito Santo. Então a palavra de Deus é aquela que vem em nós e funciona como se fora água, lavando, purificando. Então, se você quer ser salvo, você nunca será salvo pela reencarnação, porque ela não existe. Se ela existisse, a Bíblia seria a primeira a proclamar, a ensinar ao homem que deva nascer, deva se reencarnar, mas não há lugar nenhum. Então, Deus criou apenas um homem e uma mulher. Eu pergunto, de onde vêm tantos espíritos para poderem se encarnar e reencarnar, para poder multiplicar a raça humana? Hoje, quantas pessoas existem no mundo? Já mais de 6 bilhões de seres humanos. De onde vêm esses espíritos para poder se reencarnar? O apóstolo Paulo, na sua carta, isto é, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 14, isso é, 17, ele fala sobre que Deus criou uma humanidade de um só homem. Um só homem. Ele fez todas as coisas e criou um só homem, e dele procedem todos os seres humanos. Portanto, na carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27, diz que está ordenado ao homem morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Como é que o homem pode reencarnar tantas vezes, morrer tantas vezes? Ele morre uma só vez, depois disso vem o juízo. Você, amigo ouvinte, vai enfrentar o juízo, e se você não for purificado no sangue de Cristo, se você não for lavado pela água poderosa que é a palavra de Deus, você vai partir para o além, manchado, maculado pelo pecado, e não terá reencarnação. Você não voltará nunca mais a essa vida, a não ser pela ressurreição. Que Deus nosso Senhor o abençoe e que você tenha compreendido
essa verdade.